Olá pessoal, dando sequência então no nosso vídeo, hoje parte 2, espero terminar hoje, tá bom? A morte dos inocentes. Falamos no vídeo passado sobre a língua, que pode matar, que pode destruir, e eu vou continuar falando sobre ela. A língua também ela pode julgar indiscriminadamente, simplesmente julga, né? Dando ao que julga, aquele que julga o demais, ele tem qual sensação que aloja no coração dele? Ele é um Deus, ele é um pequeno Deus, que se só Deus pode julgar, sentenciar e condenar, e alguém julga o seu próximo, está fazendo o papel de Deus, porque Deus não comissionou isso para a igreja. Não tem essa ordenança na igreja, né? É amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. É isso que Deus mandou, não mandou julgai todos os povos. Nós não temos autoridade para julgar. Mas quando você julga, você se acha um pequeno Deus. Você tem, sabe o quê? Síndrome de Lúcifer. Síndrome de Lúcifer, um veneno maravilhoso que o diabo colocou no coração da igreja na década de 80. Fazer de você pequenos deuses, mexer com a sua vaidade, né? Achar que você é melhor que os outros, né? Interessante isso, né? Lúcifer não queria ser Deus? Ele faz a mesma coisa com você. Você não quer ser Deus? Você tem o poder de julgar, você condena, você sentencia, não é? Julgou? Você está parceirão de luz, você é brother do capeta, né? Ele dorme com você ali, né? Então, só Deus pode julgar. Eu não posso, nem você pode. Então, não foi dada essa ordem para nós para julgar, né? Porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós vemos em parte conhecemos, em parte profetizamos. Como eu vou ter a petulância de julgar alguém? Quem julga é Deus. Mas o diabo vai te incentivar a julgar, claro, porque ele quer replicar em você o mesmo que ele fez com Deus, né? Eu quero ser Deus. E pronto, o que ele passa para você? Você é Deus. Julga, condena, sentencia. Já parou para pensar nisso? Você acha que está agradando a Deus? Pois é, está agradando o diabo. O diabo está feliz com você, viu? Ó, deu 10, tá? Então, Eclesiastes 12, 14 diz assim: Deus trará o julgamento a tudo que foi feito, a toda maldição que você lançou com a sua boca, toda condenação que você fez sem ter autoridade para isso. Inclusive tudo que está escondido, mas ninguém sabe. Deus sabe. Sabe que você é viciado em pornografia, sabe que você adultera, sabe que você mente, sabe que você usa droga, sabe que você fala mal dos outros, que você puxa o tapete e ninguém tá vendo. Deus está. Você vai dar contas com ele. Não brinca, que você vai dar contas com ele sim, viu? Né? Então, tudo que tiver escondido, quer seja bom, quer seja mal. E hoje em dia, lamentavelmente, eu tenho que fazer essa afirmação, porque a maior parte das coisas que as pessoas escondem é do mal. Porque ninguém vai esconder o que é do bem. Quando é do bem, a pessoa se vangloria, ai como eu sou bom. Veja só que coisa linda que eu fiz. Agora, quando é do mal, não. Aqui eu tô come quieto, tô quietinho, né? Outro texto. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos. Eu e você, né? Para que cada um receba de acordo com as suas obras. Você tinha o poder de ajudar e não ajudou. Você teve a chance de abraçar e não abraçou. E talvez agora seja tarde demais, né? Praticadas no meio do corpo, por serem boas, quer sejam más. De novo, né? 2 Coríntios 5,10. Então, há outro texto. Então, presta atenção. Portanto, eu, que julga o seu irmão, porquanto você que julga o seu irmão, e porque despreza o seu irmão, porque ele é pobre, porque ele é de uma raça que você considera inferior, porque ele tem uma expressão religiosa que você considera inferior, porque ele tem um cargo social que você considera inferior, porque você despreza o seu irmão, pois todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, todos, e você vai ser julgado. Olha, a gente fica achando que se não houver amanhã. A gente vive hoje como se não houver amanhã. Eu vejo pastores mentindo, enganando, com a maior cara de pau do mundo, né? Dizendo que a chave da prosperidade, a chave abre porta. Que chave porcaria, sabe? Que abre porta é o seu coração, é a sua santidade, é a sua vida com Deus, né? Então, porque está escrito, olha só, que está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Presta atenção aqui, tá? Todo joelho, sem exceção, tá bom? Tá vendo? Todo joelho cristão, todo joelho judeu, todo joelho indígena, todo joelho de toda a terra se dobrará. E toda língua confessará.
toda, não diz algumas, não fala um pouquinho. Algumas vão acabar confessando que o Senhor é Deus. Todas. Ah, é? O que será que Deus vai fazer, hein? Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Falou mal do outro, julgou, condenou, fez o mal, falou o mal, não pediu perdão, né? Fala mal e não pede perdão, vai lá, joga lenha na fogueira e sai de perto só para ver o circo pegar fogo. Romanos 14, 10 a 12. Você está no tribunal, você está no banco dos réus, né? E quem é o irmão? Quando ele coloca aqui, né, prestará conta a si mesmo. Ele fala assim, se você fizer mal para o teu irmão. Quem é o irmão? É todo ser humano. Todo ser humano. Nós somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Deus. Não é assim? Se nós temos o mesmo pai, se é o mesmo Criador que me fez, que fez o budista, o indiano, todos nós somos irmãos. Difícil isso? Não, né? Mesmo pai, o mesmo Criador, logo somos irmãos, né? Todo ser humano, todo irmão, né? Aqui, ou Deus, ou Deus, repetindo, Deus que te fez, não fez o outro, né? Deus criou todos, budistas, Deus criou os muçulmanos, os judeus, os indianos, os índios, né? Outro texto aqui, enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste branca como a neve, e o cabelo era branco como lã. Seu trono era envolvido com fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. E diante dele saía um grande rio. Olha só, presta atenção. Um grande rio de fogo. Fogo que queima palha, fogo que queima o joio, tá bom? Tá vendo? Prestando atenção? Milhares de milhares serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Imagina a cena, o trono, fogo, milhares de pessoas ali. E aí o que acontece? O tribunal iniciou o seu julgamento. E nós seremos réus desse julgamento, né? E os livros foram abertos. Daniel 7, de 9 a 10. O que será que está anotado nesse livro sobre a sua vida? Quantas pessoas você fez mal? Quantas pessoas você fez bem? Quantas vezes você orou de verdade? Você tem sido um cristão legítimo? Você é um cristão de final de semana que vai na igreja para bater ponto por causa do show, por causa da prosperidade? Ou você é aquele cristão que não ora, que não jejua, que não estuda, mas diz, eu sou cristão, cristão sem Cristo? É bom você ler um livro chamado Cristianismo Diabólico. Ah, a carapuça vai servir em cima. Salmo 9,7. O Senhor reina para sempre. Estabeleceu o seu trono. Para que tem o trono? Para julgar. Quem julga? É Deus. Só Ele, porque só tem um trono. Ou você acha que você tem trono? Você quer ser como Deus? Quando você quer julgar, você quer estar no trono de Deus. É o que o diabo fez. Síndrome de Lúcifer. Brother do capeta, né? Você quer ser parceiro do capeta? Pensa a respeito, é tão óbvio, é tão elementar, isso para mim é tão claro, mas eu tenho que falar bastante para que as pessoas entendam, porque lamentavelmente é muito analfabeto funcional no nosso país e tem muita gente orgulhosa, soberba, altiva, que cria uma casca que você fala e a pessoa não escuta, que você mostra e a pessoa não vê. É impressionante. Então vamos martelar bastante para quebrar esse coco aí, tá bom? Então só tem um trono para julgar. E você não está nesse trono, tá bom? Né? Aí coloca ali, e vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E os livros foram abertos, grandes e pequenos, não importa o pobre, o rico, não importa, não mudou nada. Você não vai levar riqueza nenhuma para o céu. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros, tá bom? É isso que você vai colher. Plantio e colheita. Linda, né? Apocalipse 20, 12. Quando esse juízo vai ser realizado? Em que momento que o juízo vai ser realizado? Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso acontece o quê? Enfrentar o juízo. Morreu, juízo é imediato. Não é que você fique esperando 1000 anos para ser julgado, não. Você morreu, você é julgado imediatamente e você vai para onde Deus determinar. Céu ou inferno. Simples assim. Parábola de Rico e Lázaro. Eles morreram,
Não ficaram 1000 anos dormindo, não. Um está numa área do inferno, no Hades, e outro está no seio de Abraão, que era o conhecimento da época. Eles entendiam melhor daquela maneira. Não falar céu, eles eram, como assim céu? Seio de Abraão eles entenderam. Então Jesus usou de uma linguagem que eles pudessem entender. Então um está no céu, outro está no inferno. Imediatamente. O bandido da cruz. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Não diz, ó, daqui 1000 anos vai rolar um julgamento, aí você vai estar lá. Não. Hoje. Jesus já tinha julgado naquele momento, né? Já estava julgado. Então, é assim que funciona. Então, olha só o que está escrito aqui. João 3, 18 a 19. Gente, presta atenção na palavra de Deus, tá? Aqui é a palavra da verdade. Este é o julgamento. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Jesus veio ao mundo. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Entendeu? Você está na luz ou está nas trevas? Que obras você tem feito? Você ajuda as pessoas? Você estende a mão? Você investe o seu tempo em alguém? Visita um orfanato, um asilo, né? Um hospital? Você ajuda com o seu talento? Você escuta? Você ora? Você intercede? Você visita? Ou você só fala mal dos outros? Você fica no seu trono só falando mal. Presta atenção nisso, gente. Eu quero bem para vocês. E quando eu olho assim, esse fim dos tempos, todos esses sinais se moldurando ao nosso redor, eu fico pensando, meu Deus, quantos irmãos estão perdidos. Eu estou fazendo esse vídeo para que você mude de rota, sabe? Para que você tenha a oportunidade de mudar a sua rota, mudar o seu caminho, né? Então continua, portanto não julguem, não julguem. O que a palavra diz, meu Deus do céu? Não julguem, não julguem, né? Nada antes da hora devida, porque quem vai julgar é Deus, tá? Espere até que o Senhor venha. Por quê? É o Senhor que julga. Para com essa besteira que eu tenho visto de crente julgando, e cada cristão que julga o seu irmão vai estar aqui, ó. O livro vai ser aberto e você vai ser julgado. E não pensa que o julgamento de Deus vai ser brando, porque Deus é amor, mas Deus é justo, muito justo. Não brinca com Deus, tá? E trará luz a tudo que tiver oculto em trevas e manifestará as intenções do coração. A intenção. Às vezes tem gente que tem orgulho de ser humilde. Então Deus conhece a intenção. Às vezes você está ajudando de verdade ou só para todo mundo ver. Olha, eu não faço alarido com o que eu faço. Sempre que eu posso, eu ajudo muita gente, não é uma, duas, três, muitas pessoas eu ajudo, de diversas formas diferentes, desde uma visita, desde um aconselhamento, uma ajuda financeira, uma cesta básica, mas não cesta básica que nem você compra, a mesma compra que eu faria para mim, eu faço para a pessoa, né? E é entre eu e Deus, eu não preciso documentar isso, eu não preciso filmar isso. Teve um único vídeo no meu canal que eu filmei esse tipo de situação para ser um exemplo, só isso. Chama-se Levando Amor. Está no meu canal do YouTube. Né? Como um exemplo, como uma referência, mas eu não divulgo. 100% das coisas que eu faço, eu não preciso fazer alarido para ninguém. Né? Porque é entre eu e Deus. O resto não precisa saber, para olhar, o Daniel é bom. Eu não sou bom, bom é Deus. Eu só estou cumprindo o que Deus mandou fazer. Né? Então, trará luz a todas as intenções do coração. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. 1 Coríntios 4, 5. Vai receber de Deus a sua aprovação. Quer dizer, será que você vai ser aprovado? Né? Em vez disso, façamos o propósito de não ter como pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. O que é pedra de tropeço? Você não presta, você é feio, você não vai conseguir engravidar. Nossa, aí que problema, você teve um filho especial. Eu já escutei coisas assim, meu Deus, como isso me entristece. Você teve um filho com síndrome de Down, você teve um filho autista, com paralisia cerebral, Deus te castigou. Não é um presente que você ganhou, tá bom? Os autistas são anjos azuis, são crianças maravilhosas, extraordinárias, com muito amor, né? Down também a mesma coisa, são extremamente amorosos, queridos, né? Então, puxa vida, para que você vai depreciar o irmão, sabe? Eu não tenho palavras. As pessoas dizem, eu tenho pena. Mas não é pena, gente. O que é isso? Pena, né? Sabe? Eu não tenho palavras. Assisto uma live que eu fiz, né, com a família Smith
Você vai ver só, né, que é um presente especial, sabe? Eu não estou falando da boca para fora, tá? Eu tenho um afilhado que tem autismo, ele monta um cubo mágico em segundos, monta quebra-cabeça super rápido. Eu conheço a autista que é Asperger e que é dentista maravilhosa, tem fila de espera, né, para atender. Né? Então, já mandaram para mim um vídeo de um rapaz, eu já gravei um vídeo sobre isso, né? Sobre crianças especiais, dá lá uma olhada, vale a pena, sabe? Então para de falar mal dos outros, para de julgar, você não sabe como é que é, tá? É filho você continua amando, você cuida e traz alegria sempre pra gente, tá? Irmãos, não fale mal um dos outros, é o que mais tem, né? Quem fala contra o seu irmão o julga. Se você está falando mal, você está julgando o seu irmão e fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. E você não pode ser juiz, e nem eu. Nós não somos juízes. Por quê? Nós não somos justos, tampouco juízes, não é? E Deus é o justo juiz. Só Ele pode julgar. Não fica apontando o dedo. A católica vai para o inferno porque acendeu a vela para o santo. Gente, Deus vê o coração. Se o coração daquela pessoa está puro, fazendo aquilo e nunca ninguém apresentou Jesus para ela, ela vai para o céu. E muito crente carnal, sabe, que fala mal de todo mundo, que julga todo mundo, vai arder no inferno. Simples assim, né? Então, há apenas um legislador. Olha o que a Bíblia fala, gente. Da onde é que essas pessoas loucas tiram embasamento para julgar os outros? Eu fico indignado com isso, sabe? Há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar ou destruir. Tá difícil? Olha, tá desenhado aqui, hein, gente, né? Se eu fosse falar isso aqui num culto, né, eu poderia usar aquela questão que muitas vezes é uma dinâmica que os pastores usam. Eu nunca usei porque eu não gosto de manipular as massas, acho que se acontece, qualquer manifestação tem que ser natural, né? Mas muitos pastores, emprestando aqui esse jargão, eu poderia dizer assim, só há um legislador e um juiz. Aí eu diria, repita isso em voz alta. Aí todo mundo, há um legislador e um juiz, e um olhando para o outro, né? Já querendo julgar o irmão, né? Pela roupa, pela, sei lá, né? E aí continua, mas quem é você para julgar o próximo? Aí eu perguntaria para a galera, diria para a galera, agora olhe para o seu irmão e diz, quem é você, seu verme, para julgar os outros, né? Aí todo mundo ia falar, e todo mundo ia ficar com cara de Ju que o culto ia acabar. Tiago 4, de 11 a 12. Então não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Entendeu? A medida que usarem também será usada para medir vocês. Mateus 7, de 1 a 2. João 7, 24. Não julguem pela aparência, mas façam julgamentos justos. João Batista seria banido da igreja. Um cara que mora no deserto, se veste com pelo de camelo, cinto de couro, come gafanhoto com mel, ele entrasse numa igreja, ele ia ser expulso. Mas ele era grande diante do Senhor desde o ventre materno. Olha só, a gente julga pela aparência, né? Olha o fim da picada, né? Olha outro texto aqui, Salmo 34, 12 a 13. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ter dias felizes? Todo mundo quer dias felizes, não é? Queremos ter uma vida mais leve, mais feliz. Então qual é o segredo? Guarde a sua língua do mal, para de fazer fofoca, calúnia, julgamento, e seus lábios da falsidade, porque você fica aquele ar falso, hipócrita. Eu tô falando pelo seu bem, viu? Você vai pro inferno. Nossa, que carinho, né? Então, essa gente religiosa, guarda isso, pessoas religiosas, fala aí para quem tá do lado. Pessoas religiosas não têm amigos. Pessoas religiosas não têm amigos, porque as pessoas odeiam gente religiosa. Eu odeio, eu me afasto. Me afastam, são pessoas tóxicas para mim, né? Tiago 3,2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, mas sendo também capaz de dominar todo o corpo. Ou seja, não existe seres perfeitos, todos nós erramos. Então, para que apontar o outro, né? Então, agora que nós entendemos a questão da língua de julgamento, vamos dar uma olhada pelo mundo. Agora te prepara, feijoada. Bem, a nossa população mundial hoje do planeta Terra, dado esse colhido em 2018, totaliza 7 bilhões de habitantes, 594 milhões. Essa é a população do nosso planeta Terra, tá? 7 bilhões,
594 milhões, isso daí é um cálculo feito em 2018, agora pode ter subido um pouquinho. Desse número todo de 7 bilhões, né, nós vamos ter 2 bilhões de cristãos. 2 bilhões desse número são cristãos. Então, 2 bilhões e 300 milhões de habitantes, né, seria o dado mais recente feito, 2 bilhões e 300 milhões de habitantes, que corresponde a 33%, né, do globo, do total. Então, de 7 bilhões e 594 milhões, esse número de 2 bilhões e 300 milhões equivale a 33% desse conjunto total, tá bom? Só que quando a gente fala em cristãos, nós estamos somando nessa equação católicos, protestantes e ortodoxos, né? Então os três fazem parte desse mesmo bojo. Somente protestantes, vamos tirar os católicos, vamos tirar os ortodoxos, vamos falar somente os protestantes, são aqueles que acham que vai todo mundo para o céu, não é isso? Os crentes, ser crente, até o diabo é crente. Bom, os crentes vão para o céu, né? Então tem uma estatística que diz que os cristãos, os protestantes do mundo são 593 milhões de cristãos. Já numa outra fonte, essa também datada de 2018, diz que seria de 800 milhões de protestantes no mundo. Para facilitar a conta, eu vou tomar aqui o número mais alto, tá bom? Vamos considerar 800 milhões de cristãos protestantes no mundo, tá bom? A maior parte desses protestantes estão nos Estados Unidos, né? Sendo eles 163 milhões de protestantes nos Estados Unidos. No Brasil, os evangélicos representam algo em torno de 31% da nossa população brasileira. Lembrando que o Brasil tem 200 milhões, 900 e pouco, né, 940 milhões, mas quase... 200 milhões, quase 210 milhões, tá? Dá 200 milhões, 109, 200 milhões, 109 milhões, alguma coisa, né? Então, quase 210 milhões. Vamos arredondar aqui para 200 milhões, tá bom? Então, o Brasil, ele tem 31% da sua população evangélica, que é representada pelo Brasil, dentro desses 2 milhões, representa 65,4% de evangélicos no Brasil, tá bom? Por isso que tem tanta intenção dos políticos em ganhar voto dos evangélicos. Por isso que tem muito pastor recebendo político no altar, e esse político nem cristão ele pode ser maçom, ele pode ser ateu, ele pode ser espírita, ele pode ser o que for. Ele vai estar no altar, né? Porque ganha um din-din. Para vocês terem uma ideia do aumento, uma conta feita em 2019 eram 61 milhões e 45 mil, né, evangélicos no Brasil, né? Esse número então mudou para 65 milhões e 400 mil. Então vamos pautar também pela equação mais alta, tá bom? Vamos pautar aqui com 65 milhões e 400 mil, tá bom? Dentro do universo de 210 milhões de habitantes que tem o Brasil. Estão acompanhando meu raciocínio? Vou falar bem devagar. Na verdade, o Brasil, a última medida, computou que o Brasil tem 209 milhões e 500 mil habitantes. Tá? Então aumentou, temos quase 210 milhões. Mas para facilitar a nossa conta, vamos arredondar aqui para 200 milhões. Tá? Os judeus no mundo, sabe quantos judeus tem no nosso planeta? Em percentual? Curioso é que desde a época do Holocausto até os dias de hoje, os judeus diminuíram, né? Eu vi isso em várias fontes para ter certeza, os judeus diminuíram em quantidade. Então, os judeus, eles têm hoje no mundo, tem 14 milhões e 200 mil judeus espalhados pelo mundo. 14 milhões e 200 mil, né? Então, não é muito. Agora, se você contar o meio judeu, aquele judeu que tem um pai judeu, mas a mãe não é judia, então ele é meio judeu, né? Se nós considerarmos esses também, esse número vai subir para 16 milhões e 100 mil. Vamos considerar o número mais alto também, 16 milhões e 100 mil, tá? Esse dado foi estabelecido no ano de 2015. Já os muçulmanos, eles são 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos no mundo. 1 bilhão e 600 milhões. Não é pouco. E aí as pessoas pegam e dizem, é tudo terrorista. Quer dizer, tem 0,2% que é terrorista, que é xiita, que é extremista,
né, e faz os ataques terroristas, aí você passa 1 bilhão e 600 milhões na régua. Gente, eu tenho amigos muçulmanos, eles são maravilhosos, sabe? Tenho um profundo respeito por muçulmano, por judeu, por adventista de sétimo dia, testemunha de Jeová, congregação cristã do Brasil, mormons, né? Não importa, não importa, são meus irmãos. O Deus que fez eles me fez também, né? Então, essas são consideradas as 3 maiores religiões do mundo, né? Os cristãos, né, os judeus e os muçulmanos, as 3 maiores religiões do mundo. Essas 3 maiores religiões do mundo, elas são monoteístas, têm apenas um único Deus, não é isso? Um único Deus. E eles vão ser representados da seguinte forma. Vamos equalizar melhor aqui. Cristãos no mundo são 33%, evangélicos 10%, muçulmanos 23,4%, judeus 0,2%, isso do mundo inteiro, tá? De 7 bilhões. E vai dar um total aqui de 66 milhões e 606 mil. Então, qual a diferença disso? 31,4, né, representam outras religiões. 31,4, né, representam outras religiões. Então, 66 milhões e 600 mil vão representar o total dessas religiões, né? E 31 milhões e 400 mil, ou 31,4, representa outras religiões, né? Religiões indianas, uma série de outras esferas, né? Os ateus, segundo os cálculos, também em meados de 2015, foi feito em 2018 também, chegaram à conclusão que os ateus no mundo são aproximadamente 2%. Curioso, né? Tem mais ateu do que judeu, né? Então vamos prestar bastante atenção. Guardou esses números? Então, falei devagar para você anotar. Se você não anotou, volta um pouco o vídeo, anota e vamos acompanhar a conta. O número, então, de evangélicos pelo mundo, no mundo inteiro, ele vai ser de 800 milhões de evangélicos no mundo todo, tá bom? 800 milhões. Então, que seria que proporcionalmente, aproximadamente 10% da população mundial evangélica. Porém, esses 800 milhões, né, eu posso dizer com plena certeza, com absoluta convicção, não são cristãos. É cristão sem Cristo. É aquele povo que vai na igreja pela balada, né? Porque lá tem uma música legal, pô, tem gelo seco, tem fumaça, escuro, tem estrobo. Eu vou lá porque tem a festa junina gospel, eu vou lá porque tem o carnaval gospel, eu vou lá porque vai ter a balada gospel, eu vou lá porque vai ter a noite da cura, do descarrego, né? Do Vale do Sal, e eu quero a prosperidade, eu quero a cura, eu quero milagre. Lembrando, nem sempre Deus cura. Eliseu morreu da doença que ele tinha. Paulo escreve para Timóteo, mistura vinho na água por causa do seu estômago e suas múltiplas enfermidades. Timóteo não foi curado, Eliseu não foi curado, Trófimo não foi curado. Então, mas a igreja vende essa ideia triunfalista, né? Então, as pessoas vão em busca disso. Eles querem milagres, querem dinheiro, querem a prosperidade, querem a cura, né? Querem poder, né? Então a grande maioria não é cristão. Não é cristão, tenho certeza, não é cristão. Vai lá, é o cristão não praticante, é o evangélico não praticante. Ele nem vai na igreja, ele não tem uma vida santa, ele não ora, ele não jejua, ele não faz o bem para as pessoas, ele só critica, ele julga, ele condena, ele fala mal de todo mundo, ele faz fofoca, ele destila ódio. Então, gente, facinho, né? Ou então ele discrimina, né? Discrimina, ele é racista, ele é homofóbico, ele é gordofóbico, né? Ele fala mal das outras expressões religiosas. Quer dizer, esses daí não são cristãos, tá? Então vamos supor, sem contar os políticos, né? Tem um monte de políticos que diz que é cristão, mas rouba dinheiro, desvia verba, tá nem aí, desvia verba da merenda escolar da criança, não tem pena, tá nem aí, desvia verba de hospital, de professor, sabe? Sem pruridos nenhum, da polícia. É o fim da picada, né? Então, desses 800 milhões, tá bom?
Porque muita gente, você sabe, vai na igreja para paquerar, pela balada, pelo ato profético, cura, milagre, prosperidade, quer receber a unção dos seres viventes, ou vai ser o ano do fogo, a oração forte do descarrego, vai comprar um amuleto ungido, um objeto, ou então tem a troca do anjo. Já ouviram falar nessa? Tem igreja que faz a troca do anjo. A vida está indo mal porque o anjo está trabalhando errado. Bora trocar o anjo. A gente despede um e contrata outro. Chama o Roberto Justus lá, despede e contrata, né? Então... Ou então vai expulsar o demônio da prostituição, quebra de maldições, né? Ou vão em busca de uma recompensa e dinheiro. São crentes muitas vezes invejosos. Quando você vê a pessoa invejosa, não é de Deus. São pessoas mentirosas, não é de Deus. Que destilam ódio, não é de Deus. Julgadores, blasfemos, amantes de si mesmo, que rejeitam a verdade e acolhem a mentira. Paulo já avisou que isso ia acontecer. Olha o que Paulo fala. Presta atenção. Saiba disso. Nos últimos dias, estamos vivendo, todos os sinais se molduram ao nosso redor, Mateus 24 está acontecendo. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, não vai ser macio, né? Os homens serão o quê? Egoístas. O que tem de gente egoísta não ajuda ninguém, né? Avarentos. Os avarentos não herdarão o reino dos céus, porque o seu Deus é mamon, o seu Deus é dinheiro, né? Presunçosos, arrogantes, se acham acima de todo mundo, levanta o nariz e olha todo mundo de baixo. Todo mundo é reles, né? Presunçosos, blasfemos, desobedientes à paz, ingratos, ímpios, que se dizem crentes, sem amor pela família, irreconciliáveis, faz a besteira, mas não pede perdão. Foi o que eu mostrei para vocês, falei no vídeo passado. Gente usa o plenário, erra, e não pede perdão. Gente fala uma besteira, erra e não pede perdão. Não existe isso, né? Caluniadores, falam mal de todo mundo, mas não apresentam prova nenhuma. Fala porque, sei lá, eu não gosto daquela pessoa, então vou falar mal. Sem domínio próprio, cruéis. Oh, que tem de crente cruel, que tem de evangélico cruel, pastor cruel, vocês sabem, eu não preciso desenhar, né? Inimigos do bem, claro, né? Traidores. Quantas pessoas já te traíram? Muitos já me traíram. Precipitados, prontos para falar e tardios para ouvir, né? Soberbos, como tem gente que se acha, né? Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, parece santo, mas negando o seu poder. Afaste-se desses. É a orientação de Paulo. Fica longe a gente tóxica, a gente podre, né? Esses são os que induzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Sabe o que quer dizer isso? Trocando em miúdos, ele vai visitar aquela mulher que está frágil, aquela viúva, aquela mulher que sofreu uma separação, ele vai lá, oferece carinho, acolhimento, só para ter relação sexual com ela, tá? Tá assim de pastor que faz isso. Eles estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. É aquilo que eu já falei. Escutam, mas não ouvem, né? Enxergam, mas não veem. 2 Timóteo 3, de 1 a 7. E Paulo continua falando, para você e para mim, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, sim, repreenda com amor, corrija, exorte com toda paciência, pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Fala a verdade no sistema culturado pela mentira, toma-lhe pedra, né? Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos segundo seus próprios desejos, ajuntarão mestres para si mesmo. Eu não sou poderoso? Puxa vida, disseram para mim, eu recebi uma profecia que eu vou ser o Davi do século XXI. Né? Agora estão falando que eu não sou, eu não vou, esse é falso profeta, eu vou buscar outro. Né? Porque eu recebi uma autoridade de destruir todo o principado e potestade do Brasil. Né? E aí eu vou lá, outro pastor diz, não tem nada disso não, isso não é verdade. Então eu vou procurar alguém que fale o que eu quero. É assim que é, né? Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, que a verdade confronta, a verdade desafia, né? E voltando-se para os mitos. É mais fácil acreditar no mito, né? O mito não exige nada de você. E aí continua, né? Você, porém, seja sóbrio, equilibrado, para de rodopiar na igreja, para de cair de besteira, para de enrolar a língua, fala com Deus de verdade, de coração, de toda a sua força, todo o seu entendimento. Seja sóbrio, meu irmão, né? Para de cair nessa loucura do mundo aí, que o diabo criou um verdadeiro circo na igreja. Hoje a igreja virou pão e circo, né?
com raras e honrosas exceções, né? Em tudo, suporte os sofrimentos. Vai ter sofrimento? Vai ter perseguição, vai ter cravo, vai ter. Faça a obra do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. 2 Timóteo 4, de 2 a 5. Então, Jesus também ensina da mesma maneira. Ó, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Jesus está falando do nosso tempo. Ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Opa, quantas vezes você foi traído mesmo? Quem te odeia? Tem um monte. Eu tenho um fã-clube de gente que me odeia. Então aqui, ó, numerosos falsos profetas, numerosos, não um, dois, meia dúzia, um monte de falsos profetas, surgirão e vão enganar algumas pessoas, não, vão enganar muitos. Um monte de gente está cega. E eu faço esse vídeo para que abra os seus olhos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Não deixe o seu amor esfriar. Não permita que a chama da fé do seu coração se esfrie, meu irmão. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, de 10 a 13. Deus é justo, sabe? Ele vai pelejando, não fica com medo. O apocalipse, a vacina chinesa. E agora, Daniel, o que eu faço? Olha o que diz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que clamam dia e noite? Os que clamam dia e noite, os seus escolhidos, não fará justiça? Continuará fazendo você esperar? Eu lhes digo que ele fará justiça depressa, ele vai te proteger, vai te guardar. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Mantenha a chama da sua fé, meu irmão. Não olha para esse mundo corrompido. Não olha para os falsos profetas. Eu sei que a verdade dói, a verdade é amarga, a verdade nos confronta, porque nós aprendemos a mentira durante tantos anos. E aí, de repente, alguém fala a verdade. O que acontece? Crucificaram Jesus, né? Alguns que confiavam em sua própria justiça desprezavam os outros. E Jesus, então, contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu íntimo. Deus, eu te peço, porque eu não sou como os outros homens. Eu não sou ladrão. Eu não sou corrupto. Eu não sou adúltero. Quantos cristãos falam isso, né? E nem mesmo como esse publicano que está aqui, o cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. E o publicano ficou lá à distância, nem ousava olhar para cima, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E lhes digo que este homem e não o outro foi para casa, justificado diante de Deus. Por quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas 18, de 7 a 11. Aqui não está dizendo qual era a expressão religiosa do publicano, não está dizendo os males que ele tinha feito, simplesmente mostrou que ele se arrependeu, né? Só isso. Ele não falou, eu aceito Jesus, Deus, tenha piedade de mim, né? Então vamos voltar lá, lembra do número, né? Então, de 800 milhões de evangélicos, vamos passar a peneira, vamos escolher 200 milhões como remanescente fiel. E olha, eu estou jogando aqui um número altíssimo, é uma proporção astronômica aqui, tá? 200 milhões é a população do Brasil, que tem proporções de território continentais, né? O tamanho do Brasil, mas já que o Brasil inteiro se converteu para Jesus e está espalhado pelo mundo, 200 milhões. O número verdadeiro é muito distante disso, eu tenho certeza, mas eu estou jogando esse número alto mesmo, tá? Bem alto, 200 milhões representa o remanescente fiel nesse momento histórico, tá? Chutei o balde agora, tá? Então, logo, 200 milhões, que é o remanescente fiel, eles vão para o céu, né? Porque eles seguem a Jesus, eles obedecem a Jesus, eles oram, eles jejuam, eles ajudam, eles trazem palavras de conforto, eles estão na terra sendo luz, né? Fazendo exatamente o que Jesus disse para nós, sal da terra, luz do mundo, né? Então esses 200 milhões vão para o céu, né? Na metade da tribulação, quando eles forem arrebatados, eu sou mídia médio tribulacionista, então eles vão ser arrebatados, né? E aí 200 milhões vai para o céu. Agora, uma coisa interessante, significa que se 200 milhões vão para o céu e a Terra tem 7 bilhões 594 milhões de habitantes e 200 milhões foram arrebatados para o céu, né? Quantos ficaram aqui na Terra e vão para o inferno? Vão sofrer na grande tribulação e vão para o inferno. Vão ficar aqui na Terra 7 bilhões 394 milhões. Então, somente 200 milhões vão ser salvos
7 bilhões, 394 milhões vão para o inferno. Essa é a equação de muitos evangélicos. Eu vou para o céu e ele vai para o inferno. É assim que é. Então, nós vamos observar que parece aqui que Deus errou feio, hein? O plano da salvação e de redenção de Cristo foi um fiasco. Foi um fiasco que falhou, desculpe o trocadilho, com proporções bíblicas, né? Foi um fiasco. Mas Deus é o Senhor, é o Criador, é o Senhor de todas as coisas, né? Então, diante de todo esse grupo, 200 milhões vão para o céu. Sabe quanto isso representa? Vamos transformar isso aqui em percentual matemático. Sabe quantos, então, diante desse número de habitantes da Terra, foram salvos? Menos de 3%. Você escutou bem. Menos de 3%, partindo do nosso olhar deformado, que vê em parte, que profetiza em parte, que não sabe porcaria nenhuma, que nem sequer entende o nosso universo, né? Os nossos telescópios só comportam enxergar 4% do universo, e o universo observável, que a gente não entende lufas do universo, nós não sabemos explicar ainda, né, a respeito da matéria escura, energia escura, buraco negro. Estamos estudando melhor o bóson de Higgs, né? Descobrimos há pouco tempo os quarks, quer dizer, não sabemos nada. Menos de 3% vão para o céu e a maioria vai ficar aqui para o inferno. Cadê o amor de Deus? Isso seria um desastre imenso. Só que lá em Apocalipse 7, a partir do verso 9, diz que aparece ali diante do trono uma grande multidão que ninguém podia contar. Vestes brancas com palma nas mãos. Ninguém podia contar. Veio um número muito grande. Era impossível contar. Talvez os 7 bilhões e pouco que ficaram e vão subir na grande tribulação. Aí alguém pergunta, de onde eles vieram, hein? Vieram da grande tribulação. Então significa que na grande tribulação nós vamos ter assim umas conversões em massa. Muita gente vai se converter, né? Agora você acha, vamos ser bem claro, quero ser bem sincero com você e não seja hipócrita, não seja simplista na sua resposta. Eu estou apelando para o seu raciocínio, tá? Para o seu bom senso, para a sua lógica, que todo ser humano tem. Você acha que, imagina que está virando um pandemônio aqui. E digamos que vamos preservar, você é cristão, e vamos supor que o islamismo fosse realmente a religião, o sistema religioso que ia trazer a salvação, tá? E você cristão não, tá bom? Só uma hipótese, tá bom, gente? Não coloquem palavras na minha boca. Aí, digamos que o muçulmano vem para te converter. Olha, você precisa se converter ao Islã, né? Alá é o único Deus. Larga o cristianismo e se converte para o islamismo. Você largaria o cristianismo? Você aprendeu o cristianismo, você estudou o cristianismo. Tem gente que nasceu já no lar cristão, né? Então, você não ia se converter ao islamismo, não é fato? Eu estou brincando. Você não ia se converter. Você tem uma fé genuína, você não ia se converter. E você acha, então, que o muçulmano ia se converter aos cristãos? Ele fala, olha, muçulmano, vem cá, meu irmão. Olha, o Deus que você crê, o Alá, é diferente do meu Deus. O meu Deus é outro. É o Pai, é o Eu Sou, é o El Shaddai, é o Jeová Jireh, o Jeová Shalom. É esse que você tem que adorar. Ele não vai aceitar. Quanto mais aperta a situação, mais você abraça na sua religião, na sua fé. Isso vai acontecer com o judeu, vai acontecer com o indiano, vai acontecer com todo mundo. Então, não coloca essa utopia que os que ficarem aqui, que é o restolho da fornalha, que nem sequer tinham uma vida cristã genuína, porque os que tinham subiram, ainda vão ter a capacidade de evangelizar outras esferas religiosas. Isso não vai acontecer. Tá? Vamos ser claros, vamos ser objetivo, né? Então você não vai converter o indiano, o judeu, o muçulmano, o adventista de sétimo dia, o mórmon, testemunha de Jeová, católico, espírita, né? Você não vai conseguir. Isso seria até risível, porque é algo impossível, né? Então, cada um vai se apegar mais ainda nas suas próprias crenças. Eu quero lembrar uma coisa para vocês. Lembra de José e Azenate? Se você quer assistir o vídeo, é o terceiro vídeo da série
Flores do Deserto, está no meu canal do YouTube. Então eu conto a história de José Azenate. José, hebreu, vai para o Egito, vendido pelos irmãos e tudo mais, aquela coisa acontece. Ele se casa com uma egípcia, julgo desigual, Daniel, com Azenate. Casou no berço do satanismo moderno, tá? Nasceu no berço satânico, tinham feitiçarias poderosas. A vara de Arão vira uma serpente, os magos fazem a mesma coisa. Não é bruxaria simples, né? Transformou algo madeira numa coisa orgânica e viva. Esse poder não é pequeno. Então, ele se casou com Azenate. Só que Azenate, o pai de Azenate era sacerdote de um deus egípcio. Deus esse que foi apresentado por Amenófis IV. Amenófis IV foi um faraó do Egito e ele, de repente, teve um insight. Pô, estamos errado. Esse sistema politeísta aqui que nós temos, tá tudo errado. Íris, Osíris, Horus, tá tudo errado. Só tem um Deus, é o Deus Atom, Deus Sol, na verdade o disco solar, né? Então ele muda o nome dele de Amenófis IV para Akhenaton, né? Para Akhenaton, ele muda o próprio nome, ele constrói uma cidade em homenagem a Atom. O pai de Azenate era sacerdote de Atom, era um Deus monoteísta. E aí Deus o que fez? Não, tem que separar aqui. Não, pegou até os filhos de José e Azenate, Manassés e Efraim entraram para as 12 tribos de Israel. Por que Deus faria isso? Atom é diferente do Deus hebreu, é um Deus egípcio. O nome é diferente. Será que não era o mesmo Deus? Por isso que é bom você ler Fator Melquisedeque, né? Se a gente pegar um outro exemplo, Moisés, hebreu, casou com Zípora. Zípora não era hebreia, era midianita. Jogo desigual. O Deus de Zípora era diferente do Deus de Moisés. Mas era um Deus só, era apenas um Deus, né? A gente observar pela história, nós vamos ver esses temas, mesmo que politeístas, sendo também, colocando um Deus majoritário dentro do seu panteão, como o próprio Marduk, Enlil, Assur, né? Então, nós vamos observar uma coisa, eu vou ter um nome, né? Para o nosso Deus, ele tem vários nomes, vou citar os nomes de Deus. Eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso, Jeová Shalom, Deus da paz, Jeová Jireh, o Deus da provisão, Jeová Rafá, o Deus que cura, Yahvé, Pai, Deus, Criador, Arquiteto do Universo, o Eterno, o Deus Eterno, o Senhor está presente, o Senhor é o meu pastor, Deus de justiça, o forte dos fortes, o Rei dos reis, o Deus que recompensa, o Deus que nos santifica, o Senhor dos exércitos, um Deus, muitos nomes. Zoroastro, o zoroastrismo remonta 3.000 anos antes de Cristo. Eles acreditavam no único Deus, Assura Mazda, o grande sábio. Um Deus, Assura Mazda, né? Uma coisa curiosa isso, os judeus têm apenas um Deus, né? Os muçulmanos têm um Deus, Allah, né? Então, qual seria a diferença? Será que não é o mesmo Deus se apresentando para a humanidade com nomes diferentes? Ou você acha, vamos para o Velho Testamento, vamos complicar a coisa? Velho Testamento, tá bom? Jesus não anunciou o Pai, nada disso. Você acha que o Deus hebreu, os hebreus tinham um Deus, não é? O Deus hebreu, e tinham vários povos pela terra, somente o Deus dos hebreus levariam eles ao céu? E o resto? Tudo para o inferno? Gente, Deus não faz assim. Deus é amor, gente. Deus é amor. Ou seja, ele se apresenta a várias nações, né? O índio, né? O índio ele tem um totem, e, embora sejam vários deuses, tem um Deus majoritário, que é o Deus Pan. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Um mesmo Deus com muitos homens. Mas na Índia, Daniel? Na Índia tem uma trindade. Então tem deuses que são superior a todos os deuses, que é Shiva, Brahma e Vishnu, né? E esses três deuses, curiosamente, formam uma trindade. Uma trindade aqui. Assim como Deus, ao fazer o homem, diz o quê? Façamos, plural, o homem é a nossa imagem e semelhança, trindade. Aparece até entre os indianos, né? Então eu acho muito interessante ver essa amplitude do amor de Deus. Por isso que lá em Apocalipse nós vamos ver uma grande multidão que vieram da grande tribulação, porque se apegaram com sua fé mais forte aos seus deuses, né? Buscaram perdão, buscaram arrependimento do que fizeram e vão ser restaurados. Quer ver mais uma coisa? Está escrito aqui, presta atenção. Jesus disse, essa voz veio por causa de vocês.
e não por minha causa. Chegou a hora de eu ser julgado, esse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Mas quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Todos, todos. Não falou, vou atrair os evangélicos, os cristãos, todos. Muçulmanos, judeus, protestantes, indianos, todos. Todos a mim. Ele disse para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. João 12, 30 a 33. Olha aqui outra coisa. Declarem o que deve ser. Apresentem provas. Vai julgar alguém? Prova. Que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isso, quem o declarou desde o passado distante, não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, o Deus justo e salvador. Não há outro Deus, um Deus justo e salvador. Né? Na verdade, você vai encontrar em todas as culturas isso, um Deus justo e salvador, que ensina a amar ao próximo, que ensina a amar a Deus. Quando a gente fala do dilúvio, você sabia que o dilúvio ele é registrado em várias esferas religiosas pelo mundo inteiro? É registrado o dilúvio. Tem alguns que acreditam até que o dilúvio ele deixou Atlanta submersa. Uma cidade antiga, Atlanta foi submersa. Então quem acredita na cidade perdida de Atlanta também corresponde à mesma ideia do dilúvio, né? O Deus Salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos. Quem? Todos vocês. É Bíblia falando todos vocês. Não está falando os evangélicos, os cristãos. Toda a humanidade. Deus morreu por todos nós. Esse é o amor e a profundidade de Deus. Né? Todos vocês, dos confins da terra, qualquer canto do planeta, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda integridade uma palavra que não será revogada, não pode revogar, não pode mudar isso, porque Deus disse, diante de mim todo joelho, sem distinção, se dobrará, junto a mim toda a língua jurará. Isaías 45, 21 a 23, né? Todos. Mas agora, outro texto, se manifestou uma justiça que provém de Deus. Vai manifestar uma justiça que não é de homem, é de Deus. Prestou atenção? Independente da lei. Tira a lei fora. Essa justiça, ela é maior que a lei, porque é aquele que fez a lei, né? A qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para que todos que creem, não há distinção. A fé em Jesus Cristo. Ok, mas nós não temos outras pessoas. Jesus Cristo, ele está ligado a Deus, ele faz parte da Trindade. É Deus do mesmo jeito. É o verbo que se fez carne. É Deus. Não mudou. É Deus. Não há distinção, entendeu? Sendo justificados gratuitamente pela graça, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Romanos 3, 21 a 22. Olha aqui que outra coisa. Ensine os escravos e submetam em todos os seus senhores e procure agradá-los, a não serem respondões e não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2, de 9 a 11, né? Nós muitas vezes estamos nos comportando, sabe como quem? Como Jonas. A gente senta aqui e fica vendo o circo pegar fogo. Aquele ali vai para o inferno. Aquele ali está lascado, é o castigo de Deus. A gente está querendo ser como Jonas, né? Pois é, tem muito ódio circulando em nosso meio. Nós devíamos exalar o amor e não o ódio. Tem muita condenação, tem muito julgamento, tem muita prepotência, falta perdão, falta santidade. As pessoas falam de santidade, mas são depravadas, falam de acolher, mas rejeitam, falam de cura, mas causam danos, falam a verdade, mas vivem na mentira, né? Pois também Cristo sofreu pelos pecados, presta atenção, uma vez por todas,
o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus, e foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, o qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Olha, esse texto é autoexplicativo. Jesus desceu para pregar os espíritos em prisão, desceu no Hades, né? Que há muito tempo desobedeceram. Quem são esses que estão no inferno, no Hades, que desobedeceram? Estão cumprindo uma sentença, não é? Quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. 1 Pedro 3, 18 a 20. Presta atenção, gente. Por que que Jesus, o Salvador, o Libertador, desceu no Hades, nos espíritos em prisão? Por que que eles estão em prisão? Porque eles rejeitaram a palavra de Noé. Eles não acreditaram no que Noé disse no dilúvio. E o dilúvio veio e matou eles. Eles foram incrédulos, eles não ouviram a palavra do profeta, colheram uma consequência. Além de morrer afogado, e estão agora numa prisão espiritual que nós poderíamos definir como inferno. Jesus desce lá. Jesus não desceu para tripudiar. Jesus não desceu para se gabar. Ele é amor. O libertador desceu para libertar. Então, não é eterno? Gente, Deus é amor. Consegue imaginar um Deus de amor condenando o homem a toda eternidade de sofrimento por um erro que você cometeu na sua existência? Digamos que você viva 70 anos. E desses 70 anos, durante 5 anos, você descambou, você enlouqueceu, você deu uma de filho pródigo, né? Aí Deus pega e condena você por 5 anos que você viveu errado, ou fez coisas erradas, né? Para toda a eternidade de sofrimento. Cadê o amor e justiça? Isso não é justo. A dosimetria da pena está desproporcional. Nós, humanos, falhos, podres, limitados, pecadores, conseguimos, né, fazer uma dosimetria da pena justa. Uma pena é diferente para quem rouba um litro de leite, outra pena para quem estupra e mata, né, para um latrocínio é diferente. Deus é a mesma coisa. Então a sua permanência nesse local de sofrimento, de punição, né, porque Deus disciplina quem ama, é proporcional às suas ações. Para mim isso é muito claro. Deus não pode condenar ninguém à eternidade, porque o que é a nossa vida na régua da eternidade? Deus seria injusto, Deus seria mau, Deus seria cruel. E Deus não é injusto, nem mau, nem cruel. Quem criou essa ideia são os homens que são maus e que querem que os seus pares morram e sofram por toda a eternidade. É o fim da picada. Isso aí é doutrina de demônio, doutrina diabólica que foi lançada nas nossas igrejas na década de 80 até o início da década de 90. Eu sei disso, eu sei, tá bom? A Bíblia não chancela isso. Mas Jesus disse que as pessoas vão ficar no inferno e ranger de dentes por toda a eternidade. Pois é, mas Deus também disse que se o homem e a mulher, lá, o Adão e Eva, comessem do fruto proibido, certamente eles morreriam. Era uma certeza. Só que Deus é amor. Ele faz todo um plano de redenção para resgatar o homem. O filho pródigo, o pai podia dizer, esse filho pródigo largou tudo, não é ingrato, não tem amor, não deu valor ao que tinha, não quero mais saber dele. Mas a hora que ele vem, faz uma festa, meu filho voltou. Esse é o amor de Deus. E nós não entendemos isso, nós não entendemos, porque a nossa mente é má, a nossa mente é cruel, porque muitas vezes nós temos a petulância de querer ser Deus. Julgamos, condenamos, sentenciamos. Estamos de novo na Inquisição. Sabe o que a Inquisição fazia? Em nome de Deus, sabe o que a Inquisição fazia? Torturava. Em nome de Deus. Em nome do amor. Bastava uma testemunha só. Basta alguém falar que você é satanista. Né? Espalha. Basta alguém falar que você é falso profeta, espalha. Falta alguém, você de repente comprou sua casa com sangue, suor e lágrimas. Aí a pessoa, pô, aquele cara tem uma casa bonita, pronto, é inveja, né? Ah, que droga, ele tem uma casa, eu não tenho. Então, é assim. Sabe como é que era a Inquisição? Testemunho de uma criança valia. Aquela pessoa é bruxa. Sabe o que faziam com a pessoa na Inquisição? Tinha cadeira inquisitória. Cheia de pregos. A pessoa sentava na cadeira cheia de pregos, amarrava suas mãos com couro, amarrava sua cabeça, colocava fogo embaixo, fogo, esquentava aqueles espetos de ferro, perfurava a sua carne com aquilo ali. Uma dor indescritível, tá? Cadeira inquisitória. Donzela de Ferro, ou Iron Maiden, também era um sarcófago de ferro cheio de pontas,
Pessoa viva lá dentro, amarrada, fechava de uma vez, retalhava a pessoa viva, em nome do amor. Tinha um tal de touro, né? Eu não lembro o nome completo, mas era um touro ali feito de ferro, grande, cabia uma pessoa dentro, abria um alçapão, jogava a pessoa lá dentro, amarrada e nua. Fechava, acendia uma fogueira embaixo. A pessoa era cozinhada viva, saía fumaça nas narinas do touro e era o ápice da festa. O povo jubilava com o sofrimento da pessoa. É assim que era a Inquisição, né? Amarrava a pessoa com os braços para trás, assim, né? E depois puxava por roldana, ao subir o braço colocado para trás, estoura as cartilagens dos ombros, né? Causando uma dor indescritível, indescritível. Tinha uma cadeira também que te amarrava inteirinho, prendia a cabeça, braço, estava imóvel. E aí atrás tinha uma manivela e aí perfurando um prego a sua cabeça. Perfurando o seu crânio com prego. Em nome de Deus, né? Em nome de Deus a gente continua fazendo inquisição, condenando as pessoas sem prova nenhuma, né? Você não conhece a vida da pessoa, você não sabe a dor da pessoa, não sabe o que aquela pessoa passou, não sabe os traumas, e você condena, você despreza, você humilha, você maltrata. Olha, Deus está vindo, Deus é o justo juiz, tá bom? E deixou bem claro aqui, Jesus desceu, né? Então há um tempo, eu creio que há um tempo. Para quem é plantio e colheita, a colheita tem que ser proporcional ao plantio. Ação, reação. A reação tem que ser proporcional à ação. Fora isso, foge das nossas leis, né? E se nós sabemos aplicar leis, imagina Deus, né? Não vai te condenar à eternidade, isso é burrice acreditar nisso. Então é claro que quem causou mais mal fica mais tempo. Os judeus acreditam em 7 céus para cima e 7 infernos para baixo. Então, dependendo do que você fez, você fica uma temporada. Nesse momento histórico, a prisão daquelas pessoas que rejeitaram a palavra de Noé acabou. Eles foram libertos, porque Jesus foi lá libertar. Simples assim, está tão claro o texto, só falta desenhar, né? Desenhar. E quanto tempo eles ficaram? Não sei. 1 ano para Deus é 1000 anos é como um dia, não sei. Não sei disso. Ah, mas então o diabo vai para o inferno eterno? Bom, Apocalipse diz, o diabo, presta atenção, o diabo que enganava, agora não engana mais porque ele vai ser preso, né? Foi lançado ao lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de noite para todo sempre. Apocalipse 20:10. Quem é que vai ser atormentado para todo sempre mesmo? O diabo, a besta e o falso profeta. Está escrito o resto da humanidade também? Não, não está. Só está escrito esses 3, né? Pois é, mas te ensinam sempre de uma maneira para te colocar medo. Veja o caso que aconteceu em Nínive. Vou voltar para cá. Como a conduta de Deus agiu com... Eles eram pagãos, eles não eram cristãos, né? Olha só, 1 Samuel 2,6. O Senhor Deus mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura ao inferno e também o resgata. Tá vendo? 1 Samuel 2,6. Simples assim, né? Olha outro. Vejam agora, eu sou o único eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer. Morre. Mas eu também faço viver. Eu ressuscito. Eu vou buscar. Feri, machuquei, mas eu posso curar. E feri e curarei. Ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Deuteronômio 32:39. Você tem ideia de como é o inferno? Eu vou dizer o que é o inferno para vocês. Pergunta para uma criança de 5 anos de idade que viu seu pai se suicidando na frente dela. Ela vai dizer o que é o inferno. Pergunta para alguém no ambiente de guerra que pisou numa mina e teve a sua perna amputada. Você vai saber o que é inferno. Pergunta para uma mulher que foi estuprada. O que é inferno? Pergunta para alguém viciado em crack. Olha os olhos dele. Você vai ver o inferno. Né? Ou um pai que perdeu o único filho. Você vai ter uma ideia do que é o inferno. Né? Então, qualquer pessoa que abandone tudo que é bom, que é justo, que é honesto, que é honroso, que é correto, essas pessoas estão comprando uma passagem para o inferno. Simples assim. Jesus está onde tem vida, mas eu vejo hoje em dia muitas pessoas andando sem vida, são zumbis andando em sepulturas sombrias, pessoas que só têm ódio, que só têm vingança, que julgam, que cobiçam, que são avarentos, orgulhosos, né? Eu lembro de uma história real
Recebi de um homem que era muito rico, mas era muito avarento. Ele nunca ajudou ninguém, ele tratava todo mundo mal, funcionário, família, amigo, era um cara solitário. Um dia esse cara morre. E quando ele morreu, ninguém quis ir no sepultamento dele, todo mundo tinha raiva dele. E para piorar a coisa, ele fez um testamento um pouco antes de morrer, dizendo que ele não ia deixar a fortuna dele para ninguém, nenhum dos parentes e amigos. Ele deu para pessoas completamente estranhas. Ele fez de propósito, ele fez para tripudiar. Você acha que esse homem está onde? Né? Está no céu ou está no inferno, né? Pois é. Eu quero só finalizar com Jonas. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas capítulo 4. Às vezes Deus está perguntando agora para você: você tem alguma razão para essa fúria de julgar todo mundo, tanto ódio no seu coração? Jonas saiu e sentou-se a leste da cidade e construiu para si um abrigo. Sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Você espera o Apocalipse, quero ver. Que ali vai para o inferno, aquele ali está lascado, quero ver o juízo de Deus naquela vida vai matar aquela pessoa, está estorcendo para todo mundo se lascar. Você sente e assiste. Então o Senhor fez descer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas, na madrugada, no dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. A cabeça de Jonas já fritava um ovo. E com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Só porque não tem sombra. E como a gente reclama, hein? Jonas está reclamando porque não tem sombra. Para pensar do que você reclama. Meu Deus, mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar furioso por causa de uma planta? E você está bravo? Por causa do quê? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer por causa da planta. Você está furioso a ponto de querer morrer? Pensa bem no seu problema. Pensa. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta? Embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive, que era uma cidade pagã, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus poupou Nínive, pecadores, pagãos. O amor de Deus vai além da nossa compreensão, né? Jonas 4, de 4 a 11. Presta atenção, último versículo. Assim visto que somos descendência de Deus, somos todos nós, toda a humanidade, descendente de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata, pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Deus não leva em conta a ignorância. Se você não conheceu a verdade, Deus ele te ama do mesmo jeito, porque você é inocente diante dele. Como é que ele vai cobrar uma coisa de você se você não aprendeu? Deus é justo, gente, né? Então, Deus não levou em conta a ignorância. Significa que na antiguidade, os outros povos, que não os hebreus, também tiveram perdão, também tiveram redenção, porque eles não foram ensinados, né? Mas agora ordena que todos, de novo, em todo lugar, não sobrou nenhum, né? Todos em todo lugar se arrependam. O arrependimento é a chave. Atos 17, de 29 a 30, né? O livro de Ezequiel, no capítulo 3, verso de 1 a 9, e esse texto continua também no capítulo 4, Deus está dando que ordem para Ezequiel? Vai lá e prega. Para quem? Para a casa de Israel. São de semblante duro, eu vou te enviar no meio de escorpiões, eles falam a mesma língua que você, casa de Israel. O local mais difícil de você anunciar o evangelho, certeza absoluta, estou ancorado em Ezequiel 3, capítulo 3 e também início do capítulo 4. Pior lugar é dentro da igreja, porque tanta arrogância, tanta soberba, tanta altivez, tanta religiosidade, que é difícil penetrar o amor ali. Não penetra. Tem tanto ódio que é difícil. Então, meu irmão, minha irmã, não julga, tá? Não ofenda. Não mate os sonhos dos seus semelhantes, né? Quem somos nós para julgar?
Existe um plano majoritário em ação, um plano de redenção. Deus não dorme, né? Ele vem para resgatar a nós, ele vem para cuidar de nós, porque Deus é amor. Deus é amor. Entenda isso. Eu sei que é um pouco indigesto, eu sei que é bastante conteúdo para você, talvez vá conta de muitas coisas que você aprendeu, mas é a verdade. A verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que te faz você ser verdadeiramente filho de Deus e andar na terra como cidadãos dos céus. Vou sugerir para vocês alguns livros, tá? Feridos em Nome de Deus. Muito importante você ler esse livro. Fator Melquisedeque. Todos têm que ler esse livro. Cristianismo Diabólico. O Amor Vence, do Rob Bell. Você acha em PDF. Ado. Mensagens Ocultas na Água. E também assisto alguns vídeos meus. Dentre eles, O Deus do Vazio, Igreja Doméstica, De Volta para Casa. E também a série sobre o Evangelho de João, né? Evangelho de João, A Última Lágrima. Assista isso, fortalece a sua fé. Você é produto daquilo que você se alimenta. Estou te dando para você um alimento saudável. Bom? Que Deus te abençoe grandemente. Lembre de orar pela gente, estender suas mãos, para que a gente prossiga anunciando a verdade. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Beijão no coração de vocês, queridos. Vocês são meus filhos. Quero o melhor para vocês, viu? Que Deus te abençoe e te guarde. Até semana que vem.